Oi. Olá, minha gente, estamos de volta. Estivemos há pouco no Globo Esportivo, primeira edição, e agora o programa Esportes em Debate. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Globo com a presença de Hélio Câmara, nada mais, nada menos do que o criador deste programa. Hélio, quando esteve aqui conosco na Rádio Cabugi, hoje Globo, começou apresentando esse programa Esportes em Debate e depois nos deixou nesta incumbência. Por isso que é um prazer enorme estarmos novamente aqui nos estúdios da Rádio Globo, recebendo Hélio Câmara de Castro, o grande Super Hélio, que vai fazer aqui um balanço sobre as participações de América e ABC até agora nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Com a gente, Pedro Neto, comentarista Globo. E registramos também aqui as presenças dos estúdios da Rádio Globo, do Enio, que é ouvinte aqui da Rádio Globo, fã do Super Hélio, acompanha toda a nossa programação esportiva, gosta muito do rádio, e o Fernando, que é o seu filho, e está aqui nos estúdios da Rádio Globo acompanhando esta entrevista. Pedro Neto, comentarista Globo. Olá, Pedro, boa tarde. Boa tarde, Santos. Boa tarde, amigos da Globo. Boa tarde a Hélio Câmara. Agradecer mais uma vez a Hélio a sua presença aqui. Eu acho que é a quinta vez que Hélio volta para gravar esse programa conosco aqui, Santos. E é bom quando ele volta, que a gente sabe que a audiência vai lá para cima, né? É garantia, tranquilidade. Hélio, que sem dúvida nenhuma é um dos maiores narradores do futebol brasileiro. Talvez o maior que o Rio Grande do Norte já conheceu. E que é um cara adorado por todas as torcidas, mesmo sempre deixando claro qual é o clube, né, que ele torce, qual é o clube que ele vive, mas isso faz parte, todos nós temos um clube. Hélio, eu inicialmente gostaria de conversar com você, conversar com os nossos ouvintes, perguntando o seguinte, Hélio. Ontem, mais uma decepção. O ABC goleado pelo Chapecoense, o América vencendo por 2-0, deixa empatar aos 48 minutos. Nesses 40 e tantos anos de janela, aonde é que está o erro? Boa tarde, é sempre um prazer enorme. Há sempre uma disponibilidade para se voltar aos estúdios da nossa querida Rádio Globo, por onde passei 44 longos anos, quase ininterruptos, falando de futebol, que a alegria, a paixão maior de toda a humanidade. Quase 4 bilhões de seres humanos gostam do futebol, que é essa paixão incontida, mesmo apesar de suas surpresas. Você não é uma ciência exata, mas traz a emoção e faz com que o ser humano haja com dupla personalidade. A que ele tem e que aparenta ter. Porque o futebol é, antes de mais nada, um esporte que aproxima, mas que, antes de mais nada também, abre polêmicas extraordinárias na busca de uma verdade que não existe. Porque não sendo ciência exata, a verdade não paira, não é? São acidentes de percurso, mas é o futebol a minha paixão, a paixão de bilhões de seres humanos. E é sempre um prazer voltar aqui e olhar de perto o meu amigo Santos Neto, Santinho, que comigo travou batalhas memoráveis e morredoras, permanecendo na mente humana por tantos e tantos anos. E de Pedro Neto, que chegou depois, mas já fez o seu caminho, já traçou as suas veredas e fala também do futebol, que é essa paixão incontida. Santos, eu conversava, Pedro, antes com o Santos aqui, e disse, você está lembrado que haja existido nas campanhas dos campeonatos brasileiros, dos nossos clubes, o início tão ingrato, tão duro, tão amargo, tão choroso. Mas não há vagas para pessimismo. Antes de mais nada, você tem que aprender com as lições que você vivenciou. Então, graças a Deus, a paralisação para a Copa das Confederações, da ABC e América, América e ABC, 30 dias para se recompor, para reestruturar-se, buscando os times que honrem ABC e América, a tradição de ABC e América. São dos grandes do futebol brasileiro. Mas por que? Esses dois atualmente não estão honrando as camisas? Não, foi realmente o ABC e América. Vejam só, o América tem 3 pontos, 3 empates, o ABC tem 2 empates. Nenhuma vitória. Isso é constrangedor. Nunca aconteceu com o nosso futebol.
E as perspectivas obrigam as diretorias a agirem rápido. Aí eu vou voltar para o início da minha pergunta. E onde é que está o erro? O erro é erro de cálculo. Você começa a contratar, você começa a mudar de treinador, né? O ABC mudou de técnico, me parece 3 vezes, 4 vezes, num período de 8 meses aproximadamente. Isto faz com que cada treinador, né, tenha as suas preferências, e os jogadores que chegam, e a presença do empresário, Santos, que é uma presença que ela pode ser benéfica por um ângulo, mas ela é prejudicial por outro. Não é? Porque as diretorias se envolvem, porque falta também o capital que deveria ter ABC América, a cobertura financeira que não tem, e sem dinheiro nesta vida você não pode nem planejar. Você não tem o dinheiro. Mas às vezes, Hélio, o dinheiro existe, o planejamento é que é feito errado. Por exemplo, a ABC e a América já comeram quase 70% do que eles têm direito para o ano inteiro. Não foi um cálculo feito errado lá atrás? Exatamente. Agora, porque eles começam a usar o dinheiro do brasileiro no campeonato do Rio Grande do Norte, que é altamente deficitário. Sempre foi, nunca foi superavitário. Eu nunca vi um campeonato do Rio Grande do Norte superavitário. É por isso que eu torço para que a ABC e a América joguem muitas vezes no campeonato para minimizar essa perda. Não adianta jogar contra qualquer clube, que o público maior é 1.800, 2.000, não é? E isto é prejudicial à equipe que paga ao seu treinador 40, 50, 60 mil reais, é fora de uma realidade. E o Campeonato Brasileiro tem aqueles 3 milhões e 300, os caras começam a avançar sobre ele. A CBF ia terminar, só faltando 30 dias eu vou liberar o capital. Mas a política prepondera, prevalece, predomina em todos os setores, Santos. Mas há tempo suficiente para reestruturar. Agora, vai aparecer mais dinheiro, vão ter que dispensar. Para dispensar, você gasta. Para contratar, você gasta. E se você errar, o treinador tem que ter a clara evidência, a antevisão que o clube precisa. Tem que ter acompanhado aquele clube, quais as posições carentes. Você não vai trocar 11 jogadores, Santos. Não em um clube brasileiro. E nenhum time da Série B, essa potência toda. A gente assiste a todos. Tem os mais equilibrados, já vem dos campeonatos sem mais dinheiro. Tem patrocínio de 1 milhão, 2. A BC América não. Ele usa o dinheiro dele. O que está chamando a atenção é o futebol catarinense. Por que essa diferença hoje do futebol catarinense? Vamos aguardar mais. Vamos dar tempo ao tempo. Realmente o começo foi espetacular. Mas 5 rodadas apenas. Vamos ver com 15 rodadas, praticamente a 40% do campeonato, se eles se mantêm assim. Os times catarinenses jogaram 60% de suas partidas em casa, Santos Neto. Agora vão sair. Depois, a Chapecoense foi o inverso, né? Menos a Chapecoense. A Chapecoense só jogou em casa ontem, que estava punida. Então, os 3 primeiros jogos dela, que ela deveria jogar... a punição, mas eles têm a maioria dos jogos em Santa Catarina, os outros 3. E vão jogar muito entre si, porque são 4 representantes. Vão jogar, Eu acho que é muito cedo ainda. Agora, o começo foi muito bom. E isso é bom porque ele ganhou pontos que podem ajudá-lo numa queda de... Porque sabe, Santos, nós estamos acostumados com 38 rodadas, não é? 38. Até mais ou menos dezembro. Mas, Hélio, para quem está atrás... A dificuldade não é maior? É maior. Óbvio. Depende do seu objetivo. Se você quer para a luta entre os 4, aí você começar a perder pontos, 5, 6 rodadas, você vai ter que lutar muito. O seu objetivo é escapar da zona de rebaixamento. Não é fácil, mas você pode reagir bem. Você ganhando 4 jogos, vai para a cabeça. 12, quando você tem 14, você já fica na cabeça do campeonato. Pela proximidade, não pode deixar alongar-se a distância. Mas, Hélio, aí não vem aquela conta que eu sou completamente contrário, você gosta muito de fazer, e eu penso justamente... nós ganhamos os 3, por exemplo, vai a 9. Mas e os outros não jogam, não? Jogam. E não perdem, não? Perdem, eles perdem também. Que eu digo, o problema é você ter que sequenciar o número de vitórias, e para isso você tem que ter um time muito homogêneo. Por exemplo, América, que eu assisto mais, que o ABC, é claro, não é? Eu sou torcedor do América, mas vejo sempre alguns jogos do ABC. Eu falo mais do América porque eu acompanho mais de perto. O América é um aglomerado de jogadores, correndo atrás da bola, sem nenhuma consistência tática. Os jogadores, ontem, por exemplo, 2-1, 46 minutos, o cara tomou um gol. Por quê? Porque um pré-jogador lá, os 3 foram na mesma bola, e desviou para a direita, o cara chutou, o goleiro frangueou. Quer dizer...
Eu não tenho mais tempo pra nada. 2 minutos, você tá lá 4-2. Segura a bola lá na frente. Na frente. O goleiro bateu, mas a falha não foi do goleiro no chute, não. Ela foi a intermediária do time. Lá, 2 zagueiros bateram cabeça. O cara dominou, fez o corrupio e lançou uma bola de 50 metros. Foi. O lateral que entrou, um baixinho, correu pro meio, o cara quando cabeceou, abriu na ponta. Pois é, aí o que me chama é essa questão tática, por exemplo. O Roberto Fernandes até então não era um treinador que sabia armar o time, que foi campeão, né, que saiu e que voltou nos braços da torcida, ficou 18 jogos sem perder e agora já está 10. a 10 sem ganhar. Futebol que mistério é esse, futebol? Eu não acho o Roberto Fernandes um mau treinador, de jeito nenhum. Ele é um bom treinador. Agora, estrategicamente falando, ele tem que melhorar muito, Santos. Tem que melhorar muito. Ele tem que melhorar muito. É você dizendo isso, tem que ter cuidado. Você vai ser taxado de tumultuador. Não vou Não, porque a diretoria Mas é uma realidade, é uma realidade, você tá certo. E as mexidas deles, as que a torcida fica enlouquecida. Mas os melindrosos não gostam, né, ele, quando isso exato, é incrível, rapaz. Porque às vezes você tem uma imagem, por exemplo, se eu falasse isso do ABC, a diretoria dizia que eu estava querendo distorcer uma realidade ou tumultuar. Porque o papel da imprensa é mostrar os equívocos, mesmo nas vitórias, que elas encobrem muita coisa. E outra coisa, Hélio, quando joga bem, quando os clubes estão bem, quando o jogador se destaca, nós não elogiamos. Qual é o problema, então, na hora que tá errado, você criticar e você mostrar os erros? É incrível, mas os caras não aceitam. Você tem que ter conhecimento de causa. Você tá mostrando ao cara que você tá vendo onde estão os equívocos, não é só a crítica pela crítica. Porque vem sempre aquela história, Santos, não, foi azar. Não, foi falta de sorte. Não, amigo, foi incompetência mesmo. Incompetência, não tem a história de falta de sorte e azar, não. Quando você está diante do goleiro, tem das duas uma. Ou você foi incompetente ou o goleiro foi competente para pegar. Das duas uma. Não, faltou sorte, eu tirei do goleiro, mas a bola foi para fora. Então você não tirou certo, pô. Se você tivesse tirado certo, a bola tinha sido gol. Tá certo? Então eu sempre pego aquele lance, por exemplo, para mim, você que é vascaíno, sabe do que eu falo? Aquele lance de Diego Souza contra o Cássio. Não, hoje isso. Eu não quero nem ver Diego Souza na minha rapaz, frente. Mas ali o mérito foi do goleiro. O goleiro fez uma grande defesa, Hélio. Ele deu no chão. Mas ele tinha a chance de driblar para qualquer dos lados. O goleiro veio correndo, goleiro grande, pode jogar por cima. Por cima ela não passaria, porque ele tem 1,94 m. Eu sei, mas ele não esperaria. Você dá uma bola rápida, ele foi chutar de lado, ele tocou levemente, mas ela ia para, no mínimo, no máximo bater na trave. Ele perdeu um gol que matou o Vasco da Gama. Verdade. Poderia ter sido o Vasco campeão. Ora, tá. Tava embalado. Romário, uma bola daquela. Meu aí, amigo, o goleiro ia ficar catando o cavaco. Ele tem a perninha curta, mas dava o drible curto. Agora, ele falar em criticar as vitórias. Você acha... Por exemplo, o América ficou 18 jogos sem perder. O campeonato estadual é muito enganoso, porque a maioria desses jogos, a maioria foi do campeonato estadual. Engana-se muitas vezes o estadual para o brasileiro. Engana muito. O campeonato brasileiro é uma outra realidade, não é? O América no campeonato do estado é sempre o maior favorito. ABC e América juntos, não, aí eles disputam a hegemonia, não é? Pode aparecer o Potiguar, que foi legitimamente campeão, numa reação espetacular, um time humilde, com 1/5 da folha de América, de ABC. É por isso que transforma o futebol nessa paixão enlouquecedora. E você não vai explicar, como é que o analista vai explicar que a ABC fique fora da decisão do Rio Grande do Norte para o Potiguar, com todo respeito, com as dificuldades, sem patrocínio, sem dinheiro, não é? Ganhar o título mais uma vez de campeão. Isso é bom porque interioriza bem o futebol. Potiguar 2 vezes, o Corinthians uma vez, o Baraunas uma, o Corinthians de Caicó, o Açu também. Potiguar foi vice-campeão, Potiguar de Coas Novas foi vice-campeão, pode? Potiguar foi do Potiguar, o Açu foi campeão naquele ano. Foi. O Açu campeão, o Potiguar de Currais Novos vice. Exato, vice-campeão. O Potiguar de Currais Novos perdeu o título dentro de casa, porque os caras acharam que já eram campeões, aí tomaram todas na noite anterior. Agora isso é mulativo, que mostra que antigamente se dizia, você foi testemunha auditiva, que o cara dizia, bom dia, amigo. Interior não ganha não, os caras roubam, olha aí. Já 5 títulos escaparam do interior do Rio Grande do Norte. Isso é bom, que interioriza, mas é uma realidade totalmente diferenciada de campeonato brasileiro, Santos. Agora, Hélio, o ABC já não tem mais o Paulo Porto, que já foi demitido. Né? Agora,
Quando o Paulo Porto foi contratado, Ah, tá, então traga. em uma das entrevistas, ele foi muito claro. Ele disse que Ótimo. a proposta do Foi o que eu ABC disse foi a ele, aceita tem que por dar a ele, cara pra bater, principalmente amigo. porque o Não pode ABC ser estava na diferente, não Série pode se esconder, B. não pode trazer E era uma aqui. competição que ele gostaria de disputar, porque até Exatamente. então ele Isso só mesmo, estava ali no isso interior mesmo. do Rio Grande do Sul, Isso, né? pois é, pra cá, No futebol de embora. Santa Catarina Eu e tal. Não teve a oportunidade de participar de uma Série B. Pode ter sido um erro estratégico da direção do ABC contratar um treinador que não tinha experiência na competição? Eu acho que sim. Agora, oportunando a ele o direito de comandar uma grande equipe do futebol brasileiro e nordestino, porque o ABC é uma grande equipe. O ABC tem uma massa torcedora muito grande. Às vezes eu fico boquiaberto, pasmado, cético. Como o ABC não tem um super time, porque com o estádio que ele tem próprio, tá lembrado da Série C que ele foi campeão? Da Série C, ele ganhou, me parece, mais de 1 milhão líquido. Que ele botava 12, 13, 15, porque o time estava bem. Imaginemos um ABC numa Série A, quanto ele ganharia. Ali era 18, 15, ele ia ganhar 4 milhões, afora os 8 milhões que deverá ganhar se for para a Série A. É preciso imaginar também. Agora, o grande obstáculo, eu acho, que é a falta de um grande investidor para que a ABC e a América possam dar um salto qualitativo. Mas, Hélio, onde buscar esse investidor? Por exemplo, né? A Caixa Econômica Federal, o deputado Henrique Eduardo está numa luta para trazê-la para a ABC e a América, porque ela já financia muita gente. Às vezes o cara diz, mas dinheiro público, meu amigo, o povo brasileiro gosta de futebol. Então ele vai se sentir bem se a Caixa Econômica Federal, que dá dinheiro às televisões, e é justo, né? Porque não pode dar um clube de futebol com o nome dela. Ela não está dando, está pagando uma publicidade. Caixa Econômica Federal, uma caixa que eu torço por ela há muito tempo. Sou correntista dela, né? Uma pequena quantidade do vil metal camoniano, né? Que corrompe vigilasse por eles. Mas poderia. É tão mínima que o Meirelles nem disse quanto é. Porque se disser, Mas a galera na vai mesma- dizer, vai me fechar a conta. É na mesma agência que Santinho tem aí? A de Santinho, rapaz, diz que é um banco internacional, Santinho. E o Mas detalhe tem na caixa o também. Santinho é aquele cofre grande, viu, amigo? Porque o negócio difícil é ver esse dinheiro. viu? Santinho 44 anos aqui dentro. Quantas vezes você viu esse dinheiro de Santinho? Nunca. Santo Zé tá certo, é econômico, né? Mas não tem por que tá certo. Ele vai guardar esse dinheiro pra quê? Me diga pra quê? Ele que- compra patrimônio, Santinho compra uma, 2 casas a cada trimestre. A cada... Na área novidade dele, eu boa. soube que ele tem umas 3 ou 4 casas ao redor da dele, meu amigo. É silencioso, né? É aquele cara que dá o pulo do... Agora, Meirelles, falando em Caixa, me parece que a dificuldade da Caixa é a questão... Os débitos, né? Não, a questão não é não. essa. A questão é que a Prefeitura, a Caixa, exige de que a Prefeitura tenha as contas, né, dos seus servidores vinculados à Caixa. Hoje, as contas são vinculadas ao Banco do Brasil. Então, a Caixa só faz esse acordo com... Arapiraca, por exemplo, foi lá, hoje patrocina o Asa, não é isso, Pedro? Né? Tanto Arapiraca como Maceió. Só que tem um detalhe, Hélio, eu até citei isso no blog essa semana passada. As 2 maiores cidades depois de Natal no Rio Grande do Norte tem Caixa, Parnamirim e Mossoró. Então você poderia chamar a Caixa, espera aí, meu amigo, você tem no Rio Grande do Norte, só não tem Natal, porque o Banco do Brasil, na época, na ocasião, ofereceu um dinheiro muito maior. Mas você tem Parnamirim, tem Mossoró. Aí o cara pode dizer assim, o presidente da Caixa, não, mas então eu vou patrocinar os clubes de Parnamirim e de Mossoró. Você pode até patrocinar o Mossoró, mas Parnamirim não tem clube, por que não Natal? Perfeito. Você entendeu? Exatamente. Então é questão de negociação. Porque os caras veem o seguinte, ele vem com a faca no seu pescoço. Ou me dá isso ou eu não lhe dou aquilo. Assim não vai funcionar. E aí você disse uma coisa agora há pouco que eu digo diariamente, corroboro o que você diz. Ninguém está pedindo favor a ninguém, eu tô falando de negócio. Eu estou colocando aqui na minha camisa Caixa Econômica Federal para o mundo inteiro. Perfeito. Então não venha me dizer que você está me fazendo favor. Tem Se dúvida. você fosse pagar uma agência de publicidade, você indo pagar a mídia, falar televisado escrito, você não gastaria muito mais? Muito mais. Não é muito verdade? mais, que é a parte dela, né, Santos? verdade. Eu acho que está faltando grandes patrocinadores para ver se é maior. A Caixa Econômica, um Banco do Brasil,
resolveriam os problemas de ABC e América, ela receberia um montante que poderia competir com os grandes do Nordeste e do Sul do país. O projeto de sócio-torcedor ainda não decolou aqui, né? Não decolou, não é, Santos? Dá uma ajuda, mas não é substancial a ponto de fazê-lo competitivo com os grandes clubes. E nós operamos milagres, a ABC e a América operam milagres. Não podemos cobrar tanto, não é? Olha que hoje é o dinheiro que move o mundo, sempre foi. Não é? E hoje mais do que nunca é preciso ter um bom papo. Olha o Vasco da Gama, o meu clube. Ele tem enormes dificuldades. É devedor, não é? Tem a Petrobras, ela não podia pagar porque devia ao governo federal, isso, aquilo, outro. Só depois que conseguiu quitar-se. Eletronorte. Quer dizer, essas coisas. Hoje em dia o negócio é mais... Já que você falou em torcedor, eu gostaria que você colocasse aqui o posicionamento que seria interessante, né? Porque você já disse várias vezes, e agora mesmo no programa já repetiu, que você tem preferência pelo América, né? Isso nunca foi negado. Mas o que a gente observa é que você elogia muito o ABC. Então, aquele torcedor do ABC mais radical, qual é o seu pensamento sobre o ABC, Hélio? Olha, o ABC... Como instituição. O ABC nos últimos anos, ele deu um salto qualitativo. Ele era uma massa imensa, com um time de futebol que tinha um campo improvisado. Hoje o ABC tem um estádio de futebol, que ele pode aumentá-lo se chegar a galgar a Série A do campeonato. Tem um patrimônio, o ABC Futebol Clube, não é? Agora você sabe que cada clube tem a sua política interna. Tem os cardeais, e tem um sonho de dirigir o clube, e quem está no poder não cede o poder facilmente, não cede, porque o presidente do ABC corresponde a um senador da República, um deputado federal. Quando ele chega o presidente do ABC Futebol Clube, ele vai para a Confederação Brasileira de Futebol como legítimo representante de uma agremiação que disputa a Série A, B, já foi da A. América e ABC já foram da A, não é? Mas deixa eu pegar um gancho que você está dizendo, Hélio. Aí coloca um pouquinho de lenha. Mas se o negócio é tão ruim, todo mundo reclama, que deixa seus afazeres, sua família que bota dinheiro, por que a briga pelo poder? Olha, o ser humano, ele é vaidoso, tem que ter vaidade, não excessiva, te torna um cara pernóstico. Mas a vaidade humana é normal. E você dirige um clube de massa como o ABC, ou o América Futebol Clube, você tem status. O cara imagina logo que você, não é, tem uma vida econômica, financeira bem equilibrada, no mínimo. E onde ele chega, ele representa o futebol do seu estado, via ABC Futebol Clube, via América, Alecrim, que caiu muito. Enfim, os clubes de futebol. Santos, eu estava ouvindo uma declaração, porque você sabe que Juca Kfouri e Romário pegaram no pé de Zé Maria Marinho. Zé Maria Marinho foi governador de São Paulo, deputado. Zé Maria é forte, né? Já um homem de 70, quase 80 anos. Eu soube que ele disse: estes caras estão conversando, falando mal de mim, eu só saio daqui no caixão. Num caixão de defunto. Imaginemos, porque eu não vou dar o meu lugar para ele que vai fazer o que eu faço. Porque ele não conhece o meu mundo. O mundo esportivo, Pedro, é totalmente diferente. O cara, olha, ali são entidades privadas, sem fins lucrativos. Eles fazem do dinheiro o que bem lhe aprouver. Agora, o objetivo é o quê? É aumentar o prestígio do futebol. Investir, mandar dinheiro para a federação. Sabe que todas as federações recebem 60, 70, 200 mil por mês que a CBF manda. Tá, você disse, Hélio, aí a gente sempre bate sobre isso aqui, e eu sempre discordo e explico por quê. É uma entidade privada. Sem fins lucrativos. Agora o dinheiro que entra muitas vezes é dinheiro público, inclusive. É muito difícil. Mas entra. E vamos lá. Para pagar alguma coisa. E quando você tem, por exemplo, uma CBF, uma FIFA, a corrupção, o âmbito de corrupção ali é uma coisa absurda. E pior, o corporativismo é tanto que se comprova que o cara fez e o cara continua solto e ainda recebendo em Miami, que é o caso de Ricardo Teixeira. Você acha isso correto no caso? Olha, Ricardo Teixeira deu ao Brasil 14 títulos internacionais. João Avelange, Jean-Marie, Faustin, Godolphe Avelange, o belga brasileiro belga, deu 3 campeonatos mundiais ao Brasil.
ele foi eleito presidente da FIFA quando aquela era uma instituição europeia. Os europeus têm o maior ciúme pela FIFA. Ele ganhou e reinou 24 anos. 24 years, 24 anos. A FIFA, eu me lembro do prédio, era uma casinha humilde em Zurique, na Suíça. Hoje tem um prédio monstruoso. O Blatter já fez um outro, tudo com dinheiro dela, de patrocinadores. Santos, eles já venderam para essa Copa das Confederações, que as Cassandras, todos os dias diziam que ia ser um fracasso. Vendeu ingresso mais do que qualquer uma outra realizada em qualquer lugar do mundo. E o Campeonato Mundial já atendeu comprando ingressos para ver aqui no Brasil. A Europa é louca para ver o Brasil, não é? E muita gente continua todos os dias, todas as noites, batendo na FIFA, não é? A FIFA, só os patrocínios dela rendem milhões e milhões de euros, Santos Neto. A FIFA manda para o Brasil caderno de intenções. O Brasil é obrigado a cumprir, porque assim ele troca. A Inglaterra disse, se o Brasil não pudesse, eu trago para mim, eu já tenho estrutura. Muitos países não, é no Brasil. No Brasil. E como você viu, então, a renúncia de João Avelange ao cargo de presidente de honra da FIFA? Olha, é o seguinte, João Avelange, um homem de 90 anos de idade, o cara nem respeitou o velhinho, né? Sandro, eu vou tentar explicar mais ou menos como é a coisa. João Avelange, presidente da FIFA, presidente de honra, o Brasil cortou o barato, deixou de ter o presidente de honra da maior entidade de futebol do mundo, FIFA, Federação Internacional de Futebol Association. Ele teve a anunciar, ele chorou, que o homem de idade. É o seguinte, eu vou realizar um campeonato mundial, aí tem 5 países, aí cada país faz sua proposta. Então ele deve ter, não é? Eu vou ficar com o país de Santos Neto. Aí depois o cara manda um presente para ele. Sabe por quê? Porque o patrocinador vai ganhar muito dinheiro. Aí o cara dá um presente. Pronto, Santos. Hoje em dia não é muito comum o cara dizer, Santos, você tem uma filha? Você fez um favor enorme, é um cara riquíssimo. Ele diz, você diz, tenho? Não, eu quero dar um presente de aniversário para ela. Você vai dizer, eu não quero, porque o cara vai se sentir ofendido. Você não está com dinheiro público, o dinheiro não é do povo, dinheiro da entidade. Por exemplo, esse negócio de chuteira, Nike. A Nike dá 1 milhão, 2 milhões ao presidente da FIFA, a qualquer um. Eu duvido que o cara diga, ei, tira esse dinheiro daí. Diz não, Pedro. Não diz que não é dinheiro público. Olha, e não sendo público, você não está sendo, tudo bem, não está roubando. O cara está ali presenteando pela importância que você deu ao país dele. Ele vai ganhar muito dinheiro e ele lhe presenteia. Mas, Hélio, isso não é corrupção? Não, eu acho que não. Quer dizer, vamos lá. Eu quero presentear você, o dinheiro é meu, eu não sou. Como você diz, João Avelange, que é um nome bonito, grandioso, que você diz por completo. Eu digo assim, tem 90 e tantos anos de idade. Qual a necessidade que esse homem tem ainda de receber 5, 10 milhões no Nike? Ele vai levar esse dinheiro para onde? Mas você sabe, não é? Ele não queria respeitar a Nike. Eu não quero dinheiro, o cara diz, não, mas eu estou lhe dando dinheiro. Ele poderia receber, por exemplo, e dizer, olha, eu estou recebendo 10 milhões da Nike, está dando a João Avelange, e eu estou repassando para a instituição de caridade. Não seria muito mais bonito? Mas porque ele não vai levar esse dinheiro. Ser, eu não vou dizer que não, mas é que ele não fez. Entendeu? Agora você fazer com que ele renunciasse, aí fica a NATO Europeia novo no comando. E Blatter não vai sair dali de jeito nenhum. Não sai não, a disputa ali é pelo poder. E já tem aquele Gunnar Garson, já um velhinho já da Suécia, né? E perdeu para ele. Exatamente, que quis ser antes, de Blatter. Mais ou menos o nome dele é esse aí. Então, Santos, o problema é o seguinte, ali é um outro mundo. É outro mundo, totalmente diferente. Aliás, hoje Natal tá havendo na hora que o programa está indo ao ar, né? Tá havendo um protesto ali próximo ao antigo Machadão, protesto sobre Arena das Dunas, né? Que é um protesto da Federação Nacional de Torcidas, a FNT, que o protesto se chama Fora Marim. Tá esse protesto aí, eu acho que é o seguinte, deve ser o PT atrás do cargo. É um mundo... É a chamada democracia. Os opositores têm direito de pleitearem também, não é um cargo máximo. Quem não quer ser presidente? Mas para tirar Zé Maria Marim dali, vai ser, não vou dizer que não consiga tirá-lo, mas vai ser uma mais tarefa. 20 anos, como foi com o Ricardo Teixeira. 20 anos. Porque ele é habilidoso, cara.
Ali é o mundo. Eu tenho pena de Juca Kfouri. Ele responde, já viu uns 30 processos, né, Sandro? Parece. Juca Kfouri. Porque se você botar um franciscano ali, tá sujeito de franciscano se corromper. Mas tem um lado interessante também, né? Qual é? Em qualquer entidade, você tem oposição, é interessante. Não, a oposição ela é importantíssima. Ela é importante. Desde que não passa para o campo pessoal, né? Seja no campo administrativo, eu acho que é interessante. O Brasil permitiu que o inglês viesse falar mal de João aqui no Brasil. Quem lava mais dele no futebol é a Inglaterra. Menino, sai do meio. Hein? O cara vê o Brasil falar de João Fernandes. Se fosse um brasileiro falando de um grande, Stanley House, os caras batiam nele, sabe? O cara veio aqui e falou um cara. Na Inglaterra, eu vi um documentário na Sky, você precisa ver. Sai do meio. Não é? É por isso que eu digo, olha, ali é uma briga de cachorro grande. Ali não entre não, que você não sabe como é que funciona aquilo ali não. E não vá parar e dizer não, mas fulano vai entrar e vai dar no ar. Ah, não, ele vai ser um estranho unido. Primeiro os caras vão logo chamar. Você ganha aí com aquelas ideias, né? O cara manda logo chamar, mesmo como o cara ganha para presidente da República. Chama um cara logo na Europa para conversar. Nós estamos falando de FIFA, nós estamos falando de CBF, mas vamos trazer para os nossos clubes. Quando eu falo, por exemplo, de corrupção no futebol, quando eu falo na realidade que eu não concordo, eu acho completamente equivocado, aí eu trago para Vasco e Flamengo, um exemplo bem prático, não vou nem falar dos outros, vou falar desses dois. Flamengo, clube de massa, como é que você explica um clube como o Flamengo, um clube, dever 700 milhões de reais, com um detalhe, o presidente do Flamengo, o ex-presidente no caso, há aproximadamente 5, 6, 7 anos atrás, foi pego com a mão na massa, com 12 milhões de reais. Desfalque. Passou 3 dias preso. E esse dinheiro não voltou para o clube, Hélio. Não volta. Quer dizer, você não pode nunca concordar que isso é certo. Pelo menos eu vejo assim. Eu não posso concordar. Eurico Miranda. A situação do Vasco hoje, quem quiser discordar, discorda. Mas a situação do Vasco hoje, ela vem lá de trás. Não é de hoje, não. Vem de Eurico. O Vasco deve à Receita Federal 50 milhões de reais. A Receita Federal. Não sei se você lembra, mas acredito que sim, que você é um cara que é historiador de futebol. O Vasco da Gama, no ano 2001, o Vasco tinha o maior contrato de patrocínio das Américas, de 98 milhões. Como é que um clube desse hoje deve só a Receita 50 milhões? Aí é corrupção porque você deve à Receita Federal. Você não pagou a Receita Federal. É diferenciado, né? Aí é corrupção mesmo. O clube esqueceu de pagar a Receita Federal. Toda transação você tem que conversar com a Receita, não é? Que englobe dólar, euro, coisa e loisa, você tem que fazer isso. Aí é corrupção. Você deixou de pagar. Mas se eu recebo um dinheiro de uma grande empresa multinacional, não é? Ela vai comunicar que doou. Ela vai ter que dizer saiu do dinheiro. Me permita voltar àquela pergunta anterior que eu fiz para você e deixa eu acrescentar algo, né? Porque a gente observa o seguinte, você tem a sua preferência pelo América e o que a gente já observou, inclusive em pesquisa, é que você não tem rejeição na torcida do ABC. Né? Na maioria. Claro que um ou outro é natural. Pelo contrário, é muito respeitado. Pois é. Então, você tem preferência pelo América, mas você tem carinho pelo ABC? Tem um carinho muito grande. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui a você. O ABC teve dos grandes times de futebol, ABC Futebol Clube, que eu ia assistir quando eu não ia transmitir, eu ia ver os jogos. ABC. Maranhão, Danilo Alberi, né? Libânio, Jorge Demolidor e Moraes. O time do ABC era extraordinário. Aí outro, Curió, Marinho, Silva, Djalminha ou Severinho. Ele entrou depois, Dedé Bidora e Nicásio, não é? Mineiro de zagueiro, aquela história toda. Eram equipes que fazia gosto você ver lá jogar. É por isso que eu gosto do grande futebol, não é? Claro que o América teve também grandes times, Jangada, Pedrada, Garcia, hein? Ivanildo, Escala, o maior zagueiro que eu vi. Olha, eu vi Dom Pablo Figueiredo jogar. Veio jogar aqui pelo Internacional de Porto Alegre, mas Luiz Carlos de Escala foi o maior zagueiro central que eu vi jogar. E depois Baresi como quarto zagueiro. O América também teve grandes times, uma máquina de jogar, Afonsinho, Paura, né? Aquela turma, Careca, que era do Botafogo. Tinha prédio o time de Santinho. É Mídio, Careca e outro menino.
vieram jogar aqui no América. Porque naquela época nós não tínhamos 4 divisões, sobravam jogadores. Então a ABC América, mas naquela época a ABC América também não tinha dinheiro, mas sobravam jogadores. Eles iam jogar aqui porque é a Série A. A ABC e a América jogavam na elite do futebol. Era o número X, depois foi aumentando. Aí depois houve uma loucura coletiva, né? Todo mundo era da primeira divisão de profissionais, mas em 72 a ABC entrou, aí foi punido, o América entrou, depois o ABC voltou, ABC e América, os dois, 75, 76, o outro foi o Alecrim isolado em 1986, quando foi campeão do estado. Quer dizer, são estas coisas, Santos, estas coisas. E eu lembro de uma grande narração sua, Hélio, num jogo do ABC, Tem um carinho até observamos emoção num jogo ABC e Goiás, valendo pela Copa do Brasil, que não faz muito tempo. Né? O Reinaldo Aleluia, inclusive, fez o gol. Lá em Goiânia. Lá em Goiânia. Né? Final do jogo. Foi um jogo em que você até se emocionou, Hélio. Claro, Norte Rio Grandense, em Goiânia, no Planalto Central, tem que ser Norte Rio Grandense. E o ABC jogando uma partida espetacular. O Aleluia jogando uma partida admirável. Admirável, não é? Olha, eu aprecio o grande futebol, Santos. Danilo Menezes, Maranhão, Scala, Garcia, hein? Elcio Jacaré. Eu fui testemunha de uma geração, de gerações que encantaram e que deram uma dinâmica muito grande ao futebol do Rio Grande do Norte. C América, 2 gigantes, agora, por que numa população de 400 E mil. por que essa sua preferência pelo América? Antes mesmo de você entrar na crônica, você já tinha essa preferência ou não, Hélio? Não. Eu tenho um amigo, ele está vivo, graças a Deus, ele americano, ele dizia, Hélio, vamos assistir aos jogos no Juvenal Lamartine. E o garoto, 17 anos, 18. Mas vou não, era louco pro Vasco da Gama, Mané, Ademir, Pojucão, Parodi, Vitor Gonçalves, enfim, Elcio, Almir, enfim, eu não tinha mais. Aí eu vinha aos jogos quando estavam jogando aqui o Fluminense, Vasco. Aí eu vinha assistir de Parnamirim e Natal. Aí depois vinha assim um clássico ABC e América com ele. E inclusive o ABC ganhou de 4-1. O ABC tinha um time muito bom. Mas aí, você sabe, negócio de preferência, né, Santos? Não é, a gente olha assim, eu comecei a torcer pelo América. Aí depois quando eu entrei na crônica, o América foi para a primeira divisão, né? Aí a gente já vai aumentando. E eu costumo colocar, Hélio, essa questão da preferência, inclusive, baseado num comentário seu, dizendo o seguinte, que o cronista ele tem sua preferência e é diferente do torcedor. Totalmente não é? diferente. Porque o torcedor de arquibancada, ele é um torcedor que às vezes até pelo fanatismo, e o fanatismo cega, você só vê um lado, você não vê o outro, você perde um pouco a razão. E o cronista esportivo não pode perder a razão. Né? Quer dizer, torcedor é uma coisa, preferência é outro. Né? Ou é outra coisa. Então, eu nunca misturei isso, né? Por isso que o torcedor do ABC sabe. Ele nunca me viu criticando o ABC por criticar. Né? Só os super radicais, eu tenho com talvez... maldade, né? Com maldade, eu tenho talvez 1 ou 2 ou 3 inimigos no futebol, né? E isso, o cara criou uma imagem. Talvez você torcedor. não tenha. Eles é que são inimigos. Eles são os meus inimigos. E eu sempre de olho neles. Mas o problema é que a grande massa alvinegra sabe. Quando o ABC veio da Europa e África, a diretoria me convidou para ser o locutor, né, para emular a chegada ali na sede antiga, ali na Potengi, por trás do nosso querido Ateneu Norte Rio Grandense, ali na ponta, ali era ABC. Eu me lembro, a ABC passou um tempo enorme na Europa e na África. Jogou com a seleção da Romênia, jogou com o time de Puskás, não Puskás jogando, como treinador. Enfim, o ABC fez uma grande campanha, não é? Quando ele foi sacado do Campeonato Brasileiro, que usou 3 jogadores irregulares, gerou uma polêmica maior do mundo aqui, não é? E, então, o ABC, João Avelange convidou o ABC para excursionar a Europa. Hélio, qual a importância da volta de Fernando Teixeira, fazendo parte agora da comissão técnica do ABC? É muita experiência, muita vivência, né? Campeão várias vezes, quer dizer, ele conhece internamente os jogadores, ele sabe como é o ambiente entre os jogadores, e ele tem muita vivência, tem amigos espalhados em todo o norte e nordeste do Brasil,
para os contatos, para trazer jogadores para o clube. Enfim, a experiência dele é de grande valia. Eu acho que o ABC marcou um tento espetacular, tendo o Ferdinando como o homem que vai orientar o departamento, e a diretoria dele tem que ouvi-lo, que a vaidade não permite. Você, para contratar um jogador, tem que conversar com o Ferdinando. Se ele não conhecer, ele tem fontes que conhecem a figura. Qual a sua avaliação hoje dos presidentes de ABC e América? A administração de Alex Padang e de Rubens Guilherme. Alex Padang eu conheço de perto, não é? Alex é um apaixonado pelo América, um empresário. Claro que ele comete excessos às vezes, não é? A emoção do futebol, mas ele é muito bem intencionado. Eu acho que ele tem condições mesmo de ajudar o América. Ele é um presidente que tem condições de ajudar o América nesta reta. Eu tenho certeza que ele vai dar a volta por cima, não é? Ele está dispensando alguns jogadores. Tem que dispensar mais, viu, Alex? Dispensar mais. E cuidado, jogador que não tem vivência de Série B, ou técnico que não tem vivência de Série B, não é um estrategista, é um perigo. Pode dar certo, mas a tendência natural é que haja um equívoco. E o ABC é um empresário, né? Tem muita visão no campo empresarial e está entrando no futebol, precisa ser assessorado, né? Mas ele é muito bem intencionado. Eu acho que ele pode dar um salto qualitativo ao ABC Futebol Clube, mas o problema é que a campanha determina a presença do torcedor chegando aos estádios, ajudando a diretoria. Ele tem que encontrar ou reencontrar os caminhos da vitória. O ABC e a América tem que reencontrar já esse caminho para que eles possam ter a presença do torcedor em grande número, porque sem uma boa renda, o ABC e a América ganham algum dinheiro de renda, e o ABC principalmente, porque tem um estádio, a América joga no Barretão, em Ceará Mirim. Ô Hélio, como é que você viu, você tocou nesse assunto, eu ia te perguntar justamente isso, como é que você viu essa mudança do América, do estádio Nazarenão para o estádio Barretão? Porque o torcedor tem reclamado uma barbaridade. E o pior de tudo, Hélio, o estádio Barretão não tem trazido sorte. Aí eu vou usar a famosa palavra sorte ao América. Isso realmente tem a ver ou está faltando futebol? Está faltando time. Claro que o estádio não está pronto. Ele não poderia sair de lá, mas ele saiu de Goiânia porque teria que toda a vida colocar aquela arquibancada improvisada, gastava R$200 mil para dar o número mínimo exigido pela Confederação para jogos da Série B. O Barretão tem grandes perspectivas. Com calma, com paciência, no próximo ano aquele estádio vai ser o estádio ideal para que a ABC e para que a América possa jogar as suas partidas. Já o gramado está muito melhor. Eu achei o gramado sofreu Deram um corte, ficou legal. Deram um corte legal, estava meio alto, né? Já começa a adaptar-se, a iluminação é boa. Eu acho com calma, dentro de, talvez, no próximo ano, aquele estádio seja ideal para que a América possa jogar a Série B. Agora, Hélio Câmara, diretor, seja de ABC, seja de América, presidente de ABC ou de América, faria a parceria com a Arena das Dunas? O ABC não tem esses motivos todos, ele tem um estádio muito bom, né? Mas aí, se o ABC subir para A, por exemplo, né, ele vai precisar da Arena das Dunas um dia. Mas os grandes clássicos, né, ele poderá usá-lo. Eu acho que, agora, para o América, eu acho que é importante. Enquanto ele não tem um estádio, ele usa a Arena das Dunas, eu acho que é importante para ele. A ABC não tanto por causa, ele tem um estádio. Se o América tem um estádio para 15, 18 mil pessoas, ele não assinaria, a não ser que ele fosse promovido à Série A, mesmo assim, em alguns jogos. Outros, o seu estádio seria ideal para a prática do futebol profissional. Mas Hélio, o fato de você ter a Arena das Dunas bem localizado, um estádio novo, ajuda. Talvez aí por mais 30, 40 anos, por exemplo, os grandes clássicos, ABC e América, América e Alecrim, ABC e Alecrim, esses jogos não poderiam e não deveriam ser no Arena das Dunas? Você não levaria novamente ou não traria o público que está ausente de volta, Hélio? Depende, você tem que ter um grande clube para emular. Para jogar na Arena das Dunas, você tem que ter um time que emocione o seu torcedor. Mas inicialmente não vai emocionar o fato de ser um estádio novo e não ser apenas um estádio de futebol? Entendeu o que eu quero dizer? Não vê as vantagens que a OS também oferece a ABC América, não é? Esse vem sendo as cláusulas contratuais, não é? Que aí seria ideal, um estádio moderníssimo. Nós vamos entrar no primeiro mundo. Torcedor, escute bem, a Arena é espetacular. Nós vamos entrar num estádio moderno,
Estádio com as medidas oficiais da FIFA. Os estádios são 110 por 75, agora não. 105 por 69, por 70. É mais aconchegante, o torcedor fica sentado, não precisa estar pulando, fica sentadinho na cadeira, não é? Pode trazer qualquer grande clube do Brasil e do mundo. Você pode, um grande empresário pode promover Real Madrid, Barcelona. Ele vai ganhar dinheiro um dia. Quem sabe? Não, você está dizendo besteira. Não, ali é uma arena, não é só um campo de futebol. Promover eventos. Eu acho que é importante. Eu assinaria o contrato, depende também das cláusulas, não é? Para também não ficar sacrificado. A América, principalmente, precisa mais do que o ABC. Pois é, Hélio, isso é uma coisa que me chamou a atenção. Eu tive acesso ao contrato do Náutico com a Odebrecht lá no Arena Pernambuco. Na Arena. Hélio, absurdo que eu diga assim, positivamente falando para o Náutico, que o Náutico vai ganhar, o que já ganhou. Olha aí. Aqui o que querem oferecer é tipo o seguinte, amigo, você está passando fome, eu vou te dar farinha. Se você quiser comer, come. Se não quiser, aí não, sabe? Preciso ver também. Quer dizer, o América fez algumas alterações no contrato, né, para poder firmar a parceria. O ABC recebeu o contrato, a informação que eu tenho é essa, já devolveu 2 vezes também a OAS, não aceito. Muita coisa tem que mudar. Porque os caras têm que entender o seguinte, você está falando de negócio. Correto. E negócio só é bom quando é bom para os dois. Os dois. Negócio não é bom quando é... Não, eu vou fazer um negócio com ele, só eu vou ganhar. Ele vai dizer, peraí, que brincadeira é essa? Onde é que eu entro? Tenha dúvida, Pedro, não tenha dúvida. Depende do que eu digo, das cláusulas, né? É uma arena moderníssima. Nós entramos no primeiro mundo. Às vezes eu fico triste quando vejo uma pessoa ainda escrever, falar mal da Arena das Dunas. Quando o Natal tinha apenas 280 mil habitantes, 300, fez o estádio para 40 mil torcedores. Verdade. E ninguém disse que era, não é? Aproveitando a Copa da Independência, não é? O estádio foi construído e deu um salto qualitativo ao futebol do Rio Grande do Norte. Fomos convidados para a Série A, quer dizer, uma coisa veio a calhar. Agora nós temos na Arena das Dunas um estádio de alto nível, primeiro mundo. Somos sedes de uma Copa do Mundo. Ainda tem gente que começa a falar coisas, não é? Que não devem falar. As pessoas têm que ver que nós entramos no primeiro mundo do estádio de futebol com calma. No estádio para 36 mil pessoas, parece, 40 mil. O mesmo público do Machadão, quando Natal tinha 300 mil, 400 mil, Natal tem quase 1 milhão. Natal Parnamirim junto tem 1.100.000 torcedores. É uma metrópole, Natal. Claro, tem uns problemas sociais. O cara, então, mas o dinheiro, meu amigo, mas o governo brasileiro financiou, assumiu um compromisso com a FIFA. E nós somos aquinhoados, como diria o homem, né? Deixando muita gente pasma. Não, Natal não vai sediar. E tem os próprios natalenses que torciam contra, pelo amor de Deus. Nós vamos entrar no primeiro mundo com estádio moderno. Vamos chamar quem nos aprouver chamar para esses amistosos. Vamos ver aqui. Aí a alegação na época, não as pode vir. 2 times da África não podem. 2 times da África não podem jogar num grupo só. Nós vamos ter aqui primeiro um campeão mundial, o vice do mundo, como cabeça de chave. O resto tudo é na bolinha. Você vai assistir os sorteios. E Natal está sendo mostrado para o mundo inteiro. As nossas praias. Abre perspectiva. Depende, é claro, do turismo. Depende do governo, do Estado, não é? Da Secretaria de Turismo, incrementar o turismo. Mas nós vamos ser mostrados, Pedro, ao mundo inteiro. Natal, Rio Grande do Norte. Né? Mas eu digo, não, mas todos vão chegar à conclusão de que estavam equivocados. Ainda bem que é uma minoria, mas uma minoria atuante, não é? Que às vezes prejudica. Mas eu, como norte-rio-grandense, fico realmente envaidecido, alegre. Estamos inclusos no campeonato mundial. Isso não é fácil. Alagoas ficou fora, Sergipe ficou fora, e outros estados do norte lá ficaram fora. E nós não. Agora, nós temos um estado pobre, como você sabe disso, todos nós sabemos, mas nós temos 2 clubes na Série B, perfeito, um clube na Série C, um clube na Série D. Nós só estamos atrás de 3 estados do Nordeste. Olha só, Pernambuco, Bahia
e Ceará. Veja só, Quer dizer, não é para ficar pelo amor eufórico, de Deus. não é? Aí você ainda tem muita gente criticando. Não, mas pô, meu Deus do céu. Perfeito. Você olha para o Maranhão, Pois Série é. D. Pois Agora é. que foi para ser o Sampaio Corrêa, que inclusive conquistou a D. Sergipe, Você chega né? em Série C. Sergipe, Série C. Você chega no Piauí, Série C. Paraíba, Série C. Alagoas não, essa tem um na Série B que é Tem, o Asa. o Asa, né? o Asa Mas de nós Arapiraca. temos a quarta, vamos chamar assim, economia no futebol da região Nordeste, ficando atrás apenas dos grandes estados da região. Hélio, ainda pode melhorar mais? Pode. É só o governo incrementar o poder. Olha, as empresas, não é? A classe política do Rio Grande do Norte, os nossos senadores, deputados federais, a governadora, o prefeito Carlos Eduardo, enfim, a elite política do Estado. Tem que arregaçar as mangas. O futebol é a paixão desse povo brasileiro, sofrido, não é? Mas um povo que levanta a cabeça na adversidade, um povo que realmente gosta. Porque está em baixa. A seleção brasileira, ei, preste atenção. 7 vezes disputou o título de campeão do mundo e eu 5 fora de casa. Perdeu em casa, temos a chance de resgatar aquela perda. Agora, em 2014, no próximo ano, temos chance. O problema é que você tem que formar a fileira ao nosso lado. Ao lado da seleção. Fala de Neymar, 60 mil pessoas se aglomeraram para ver de perto o Neymar. Tem uma parte da crônica, Neymar é campeão sub-20 de seleções, artilheiro, tricampeão paulista, quase tetra, quase que ele conseguiu um título que Pelé não conseguiu, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa, campeão da Libertadores e artilheiro da seleção brasileira. Em 30 jogos fez 20 gols, mesmo não passando por uma fase muito boa. Também ele é garoto propaganda, está destituindo um pouco, né? Mas 60 mil pessoas foram olhar Neymar. Os senhores viram, a televisão nos trouxe. Todo mundo enlouquecido, camisas de Neymar. Aí os brasileiros ficam querendo falar mal de... Eles jamais fariam isso, o argentino com o Messi. Messi não andava bem na seleção argentina, lembra-se? Jogava bem no Barcelona, mas na seleção nunca vi um argentino falar mal. No Brasil, tem cara que fala, porque tem direito, né? É preciso respeitar. O garoto tem 21 anos de idade, 21. Já ganhou tantos títulos que muita gente boa não conseguiu. E joga muito, Joga demais. O garoto joga é fácil. talentoso. O garoto, quando Os caras dizem assim, ele cai muito. Ele cai porque ele leva pau. Leva cacete nas Lá pernas, na Europa leva ele vai pau. ser melhor ainda. Sabe por quê? Porque lá os caras deixam você jogar. Deixa, entendeu? é. O cara entra duro, mas não é desleal, não é maldoso como aqui nós vemos. Então eu fico impressionado, porque o menino, como diz você, o cibitezinho, as canelinhas fininhas, coisa e tal, ele dá uma tapa na bola, os caras não conseguem chegar, rapaz. É incrível. E objetivo, Hélio, sempre em direção ao gol. É diferente de Robinho, que pedalava, não saía do lugar. Não se compara. Olha, o Real Madrid fez um dossiê dele, desde garotinho, quando jogava futebol de salão. Eles têm, o diretor disse, nós tínhamos de Neymar, desde ele jogar salão. Tudo filmado, gravadinho, bonitinho. É um monstro, ele disse. Olha, o que ele faz com a bola, ninguém no mundo faz. Nem Pelé fazia com a bola o que Neymar faz. A diversidade, Pelé era um gênio, monstruoso, um jogador excepcional. Mas ele uma vez disse também, Ronaldinho Gaúcho faz o que eu não faço, que eu não fiz. Ele tem um olhar periférico extraordinário, quer dizer, e o rei do futebol. E o garoto é extraordinário. Claro que aí estão exagerando, o menino vai vender meia, vender isso, vender óleo. Mas realmente, se ele se dedicar ao futebol, ele é um gênio do futebol. E os brasileiros, vejam só, deviam propagar mais o nome dele. Vou repetir, campeão pelo Brasil, sul-americano, sub-20. E parece campeão mundial, sub-20, coisa que não vale, o sul-americano. Aí veio tricampeonato, quase o tetra. Aí campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa, campeão da Libertadores e artilheiro do Brasil. Em 30 jogos fez 20 gols, mesmo não estando no melhor de sua forma, porque o cara extenua e ele joga direto, ele tem prazer de jogar, ele não se poupa. Você vê, ele veio, já se apresentou, já foi para campo, quer dizer, um guri de uma saúde extraordinária, um jogador maravilhoso. Então, brasileiros, unamos-nos, vamos ser campeões mundiais. Calma.
vamos resgatar aqueles 50, são coisas do futebol. Temos 5 títulos fora, disputamos 7 vezes o título mundial. Não, mas a FIFA disse no ranking que o Brasil está em 20º e tal. Isso é no momento, é calculado no momento, porque a história do Brasil futebolística ninguém tem 5 títulos mundiais. Hélio, voltando ainda para o nosso futebol do Rio Grande do Norte. ABC e América agora tem mais uma rodada apenas na terça-feira. O ABC joga contra o Boa lá em Varginha, o América joga contra o Palmeiras aqui no estádio Barretão. Depois disso, aproximadamente 30 dias, né, de uma parada, nós vamos ter tempo hábil para fazer as correções. Agora os outros clubes também terão tempo hábil para corrigir e também para contratar. O que fazer nessa hora, Hélio? Principalmente ABC e América, que alguns clubes não estão bem. Os que estão bem vão só manter, eu acho, e até tentar aprimorar, né? Mas a ABC e América é dentre aqueles que precisam, não é? 30 dias é um tempo suficiente para não se cometer mais equívocos, procurar. Quer que o ABC falta para organizar-se um meio esquerda, por exemplo, eu não estou, não, mais um atacante, um volante, 3 ou 4 jogadores, não precisam 10 jogadores não, 4 de capacidade. Eu sei que custa caro, é por isso que eu digo, seja o ABC tem o dinheiro e o América também, não é prazer o cara jogar no CEA, não sei o quê. Não, isso não vai resolver, não ser um fenômeno. Você descubra um cracaço de bola, um Souzinha no meio, não é? Mas geralmente é muito difícil. Então vamos ver. A América precisa, na minha opinião, de 4 jogadores, dispensar alguns e manter a maioria do elenco. Eu acho que, agora, Roberto, estrategicamente você tem que melhorar muito. O meio de campo do América é um buraco monstruoso. Sobrecarrega os zagueiros. Não é? Você não sabe fechar o seu time. Jogando fora é 4-5-1, 4-4-2, 4-5-1. Tem que estudar o adversário. Não rifar aleatoriamente a bola. Tem que dar valor à posse de bola, tocar. Isso tudo você tem que treinar bem e ter alguns jogadores que possam entrosar-se, assim, possam dar essa dinâmica. Convivência. Campeonato Brasileiro é muito difícil, muito difícil. Em relação ainda ao América Futebol Clube, o América a partir do ano que vem deverá estar pelo menos na primeira fase, deverá estar com a primeira fase concluída do seu estádio, do Arena América. Paulinho Freire esteve aqui aproximadamente 30 dias atrás e nos informou a todos nós no caso, que inicialmente o América terá um estádio para 4.000 pessoas. Já dá ao torcedor, Hélio, um novo ânimo, já dá ao torcedor, vamos dizer assim, aquele orgulho de dizer, eu posso jogar no meu estádio? Tenha dúvida, Pedro, tenha dúvida. Como do ABC, se orgulha ir para o estádio do ABC Futebol Clube. Estádio, um bom estádio, pode ser aumentado ainda, claro. Não vai aumentar agora, mas foi para uma primeira divisão de profissionais, a necessidade é premente. Então, o América tendo seu estádio para fazer os seus amistosos, jogar as suas partidas do campeonato, sem ter que se deslocar de perto de sua torcida, levá-la para longe, não é? Eu acho que é altamente válido, Pedro, altamente válido a construção do estádio. Eu acho que vai dar uma nova dinâmica, o cara vai se orgulhar de ver o estádio dele crescendo, não é? E o time de profissional do América jogando lá. Você junto com José Joaquim da Lira, quase 100 anos os dois juntos, 100 anos de rádio. Sei. O que dizer José Joaquim da Lira, hein, Hélio? Joaquim da Lira é um exemplo a ser seguido, como aquele profissional que começou cedo, mas que ama a sua profissão, ama fazer o que ele faz. É importante, você só será uma grande figura, um grande profissional, um grande jogador, se você amar o que você faz. Não é? Sempre informou os ouvintes, né? Levou emoções às casas dos ouvintes. O cara queria, o resultado do meu Flamengo, do meu Vasco, do meu Botafogo. Então, atenção, Santos Neto, Hélio Câmara, aí vem lá. E eu realmente, José Lira, é um exemplo a seguir. José Joaquim da Lira, né? Ele tem uma origem portuguesa, né, Zé? Origem portuguesa. Eu conheci o tio dele. O tio dele foi? Trabalhou comigo no SAPS, Serviço de Alimentação da Previdência Social, extinto pós-revolução. Eu acho que da época antiga do rádio que eu falo, o rádio esportivo, os que estão em atividade ainda, você, José Lira... pouquíssimos, né, Hélio? Pouquíssimos. Uma geração muito boa, né? É, uma geração muito boa. E nós somos testemunhas de todas as transformações do futebol. Olha, natalense, nós somos testemunhas de todas as grandes transformações. Do Juvenal Lamartine para o Machadão.
no Machadão, 96. primeira divisão do futebol brasileiro, Copa Independência, entendeu? Esses Brasis inteiros. Eu andei o Brasil todinho, transmiti de qualquer campo que você me disser. Parque Antártico, Parque São Paulo. A Flu-América deu de 4-2 do Fluminense, primeira divisão, Birubiru fez 2 golaços. Lembra daquele menino de Mossoró, o Moreninho, que era rápido que só meia direita, Paloma, 4-2. Palominha do interior do Ceará. Os caras ficaram olhando a torcida do Fluminense, 4-2, no bom time do Fluminense, em Álvaro Chaves, campo do Tricolor. O goleiro do Fluminense era o Everton. Que inclusive abandonou o clube naquele jogo. Passou uma entrevista dele, uma reportagem aproximadamente uns 20 dias atrás, no Esporte Espetacular, ele dizendo que se arrepende muito, não deveria ter feito aquilo, mas tomou 2 frangos do América, e aí o torcedor começou a pegar no pé dele, no intervalo ele já não voltou, disse, já não volto mais, não jogo nunca mais de Fluminense. E não jogou, rapaz. Eu me lembro do gol, o Birubiru entrou na área e ameaçou, fez assim, ele pulou no canto, aí Birubiru rolou com a meta vazia. Golaço de Birubiru, lembra? Olha, o América tinha um timaço. O goleiro era ex-goleiro do Grêmio, pegava a bola para burro. Lateral direito era outro grande jogador. Aí tinha Marcelo Fernandes, Gito e Denis do Palmeiras. Aí o meio campo era um garoto da Paraíba, Washington, Carioca, Moura e Birubiru. E os meninos do Vasco, Dente de Leite, né? Gian e Richardson. Tem o outro Ian, né? Ian eram os 3. Era Emerson. Aí, Emerson, veio goleiro do Grêmio. E depois foi pro Bahia, passou 8 anos como ídolo no Bahia, rapaz. Goleiraço. Acabou a carreira porque saiu do Bahia e foi pro Vitória. Incrível, né? A rivalidade em todo lugar, né? O América tem um timaço. O time do América passou e veio perder no Castelão para o São Paulo. O cara expulsou Marcelo Fernandes, tava 1-1, né? E aquele menino jogando barbaridade, Dodô, fez 3 gols, aí 3-1. O único jogo que o América perdeu, primeira divisão de profissionais. Primeira divisão. Não é fácil, não. Time do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Alagoas, passar esse período em casa numa Série A sem perder. Qual foi o maior time que você viu do América? Foi aquele de Jangada, Garcia, Pedrada, Scala? Exatamente. Do América foi. Do América. Exatamente. Jangada, Pedrada, Garcia, Elcio, Ivanildo, Scala, Mário Braga, Afonsinho, Paura. Enfim, era um timaço. Eu era um menino, como diz você, de calça curta. Eu não vi, eu assisti pouquíssimos jogos, até porque os meus pais, minha mãe não me deixava ir pro estado, que era um meninão mesmo, como diz outro molequezinho pequenininho, mas de nomes sei todos de cabeça também, porque o pessoal falava muito, aliás, fala até hoje. É uma geração que marcou, né? A BC América estava 30 mil pessoas no estado, 28, com uma facilidade impressionante. E Natal tinha menos Y, a população de Natal era na época, né, 70 e poucos, 400, 500 mil habitantes, no máximo, talvez não tivesse. Hoje tem 900 e pouco, Parnamirim ali, 1 milhão e 100. Uma metrópole, nós somos natalenses, vamos formar filial. Acredite, a BC América tem esses 30 dias para reabilitarem-se. Agora, Hélio, em relação ainda ao América Futebol Clube, o América vive um momento muito conturbado, muito ruim em relação à construção, a parceria com a Arena das Dunas. Há aproximadamente 15 dias houve uma reunião do conselho e existia o pessoal que não aceitava, principalmente a velha guarda, como nós chamamos. Depois houve o consenso, que no meu entendimento é o que existe de melhor, é sentar, conversar e dialogar. Você consegue chegar em algum lugar. Agora, foi pra porrada, ninguém vai a lugar algum. Então, na hora que senta um Zé Rocha, um Jussier, um Eduardo Rocha, um Paulinho Freire, pessoas de bem, homens de bem, americanos na concepção da palavra, tem que sempre ser assim, deveria sempre ser assim, né, Hélio? Deveria, não é? Entendimento entre as pessoas é importante, porque antes de mais nada, todos devem ter um objetivo só. Uma América grande, uma América crescendo, não com inveja, que um diretor tal, um presidente foi campeão e o cara não foi, ou foi para uma competição de nível muito mais elevada. Essas coisas da alma humana. O ser humano, ele tem mutações, às vezes, momentâneas que chocam. Mas o objetivo é isso aí, reunir para conversar, cujo objetivo maior seja a América e no ABC seja o ABC Futebol Clube. As paixões não devem prevalecer. Ainda em relação ao nosso futebol, o ABC Futebol Clube também passa um momento muito ruim dentro de campo, fora de campo também. Muitas dívidas trabalhistas, muitas reclamações. O radicalismo às vezes é exacerbado. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E os blocos de oposição, eles esperam esse momento
para darem um salto na busca do poder central do clube. Né? E às vezes, então, por isso ele comete uma injustiça contra o próprio clube, né? Que ele gosta, que ele ama, ele quer o poder. O poder é nebria, o poder é afrodisíaco, já dizia Henry Kissinger, secretário de Estado norte-americano. Quer conhecer um ser humano? Dê-lhe o poder. Ele, no poder, ele se revela. Né? E aquilo ali é momentâneo. Não é? Ele não é rei para ficar até morrer. Mas ele nem pesa esse ângulo aí. Ele não vê este ângulo. E isso é difícil. É da alma humana, é do ser humano que se aperfeiçoa a proporção que vai com as perdas você se aperfeiçoa também. Você aprende as lições, né? E que devem ser aprendidas. Não é fácil. O ser humano, todos nós temos equívocos, mas o objetivo é acertar. Super Hélio Câmara, agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa Globo Esportes em Debate. Dizendo o seguinte, Hélio, você quando vem, tenho certeza que a audiência essa hora ela está lá em cima, o pessoal gosta de ouvi-lo, seja torcedor do ABC, do América, do Alecrim, o torcedor de futebol, o torcedor que realmente vive futebol e que por 24 horas vive a Rádio Globo. E Hélio Câmara, como você mesmo disse, passou quase 44 anos da sua vida aqui dentro, com tantas e tantas pessoas que trabalharam aqui ao seu lado. Hélio, o microfone da Rádio Globo, não vou dizer que é seu não, porque todo mundo já sabe disso. Né? Eu vou levar para casa. Mas a gente já sabe disso. Mas agradecer demais, viu, Hélio? Demais a sua presença. E vamos torcer para que você, quem sabe, em breve não possa novamente voltar ao rádio, voltar a nos privilegiar com suas opiniões tão sensatas, tão centradas e principalmente tão ouvidas por quem gosta de futebol. Eu é que agradeço a você, a Santos Neto, a todo mundo da Rádio Globo, né? Uma emissora que realmente lidera a audiência, formada por grandes profissionais, não é? Que tem um objetivo, melhorar o futebol do Rio Grande do Norte cada vez mais. E eu tenho sempre um prazer recebendo o convite de voltar aqui para conversar com os meus milhares de ouvintes, não é? Quando eu chego, as pessoas me indagam, você vai voltar? Eu digo, não. Eu já dei a minha parcela de contribuição, outros mais jovens vão dar as suas parcelas de contribuições, aqueles que estão entrando agora pelo mundo mais moderno, não é? Isso é importante, mas é um prazer enorme, uma satisfação muito grande. Mas nunca diga, dessa água não beberei. Ninguém deve dizer, desta água não beberei, não. Futuro a Deus pertence. Já passei, já vou dar oportunidade para os mais jovens, não, mas a vida eu digo sempre, a continuação, né, Hélio? Você nunca sabe o momento que você vai, que você sai para um outro plano, para um plano espiritual. Então, meu amigo, enquanto eu estiver aqui e puder servir, o grande problema é que muitos vêm aqui apenas com o intuito de odiar, de prejudicar, de fazer maldade. Infelizmente, nós temos muito isso. E na nossa crônica, Hélio, temos demais até. Temos. É aquele que a Bíblia diz de maldito. Maldito 2 vezes, né? Mas é o ser humano, nós somos humanos e a gente tem que perdoar às vezes para poder vivenciar o mundo, né? E ter esperança. Perdoar sempre. Até porque nós perdoamos. Agora, a consciência deles, eu tenho certeza que eles não conseguem dormir. Não tenha dúvida. Obrigado, Hélio. Obrigado a você, ouvinte, que até agora esteve conosco aqui no programa Esportes em Debate. Segue a vida. Valeu.